caminhar com Ele e com Jesus, ouvir a Jesus, entender a mensagem de Jesus e se tornar discípulo de Jesus. Primeiro porque se essa mensagem produziu mudança em mim, ela com certeza produzirá mudança em qualquer pessoa que aceitá-la. Se eu me tornei discípulo e isso produziu fruto em mim, isso vai produzir em qualquer pessoa. Entendeu? Porque tem gente que fica igual aquele desenho, que eu não me lembro, que faz tanto tempo que eu era pequeno e assistia esse desenho. Mas era um desenho que tinha uma hiena, uma coisa assim, sabe aquele que ficava assim, ó céus, ó Olímpia, eu sabia que não ia dar certo, lembra? O cara já acorda, né? Dizendo que ele não sabe porquê, mas não vai dar certo. Às vezes a gente é assim, a gente já é descrente. Larry. Muito bem, você já era nascido nessa época? Tá certo. Então eu não me sinto tão mal assim, sabendo que mais gente. Tem gente que sabia e não quis falar, né? Para não denunciar. Mas tudo bem. Porque a gente é descrente, porque a gente não tem fé. Porque às vezes eu nego a eficácia, irmãos, o maior pecado que eu posso cometer é negar a eficácia do sangue de Cristo. Como eu faço isso? Dizendo que não há possibilidade, não há chance, não tem como mudar. E tem. Para qualquer pessoa, para qualquer situação, para qualquer coisa. Geralmente nós ocultamos nossas necessidades para que ninguém as veja, mas Jesus sabe como chegar à alma que sofre. Mateus poderia ter, como coletor de impostos, e ele estava ali numa situação em que as pessoas viram ele falando com Jesus, e ele falou assim: bom, eu posso perder o meu emprego, eu posso sofrer tantas represálias e tantas sanções por causa do meu encontro com Jesus, que eu vou ficar escondidinho, quietinho, para ninguém saber, né? Igual o Nicodemos foi à noite, né? Falar com Jesus. Por quê? Para ninguém ver que o sacerdote foi lá falar com Jesus. Mas Mateus fez o contrário. Ele chamou todos os amigos, todos os pecadores que ele conhecia, os cobradores de impostos, enfim, tanta gente fosse possível, para quê? Para ouvir Jesus. Então, quando a gente pensa que as pessoas não querem ouvir Jesus, a gente se surpreende, porque da mesma forma que um dia estava sofrendo, estava com muitas necessidades, todo mundo tem necessidade. Eu tenho um tio que ele é ateu. Eu não entendia muito essa coisa de ser ateu. Eu tinha um professor na faculdade que era ateu. E às vezes ele dava aula para a gente e falava assim: eu sou ateu graças a Deus. Eu não entendia, né? Porque há uma coisa contrária nessa. Mas ele dizia mesmo: professor, o senhor é o quê? Eu sou ateu graças a Deus. Ele negava o que ele sentia. E eu tenho um tio que é ateu. E não se pode, em possibilidade nenhuma, falar de Jesus com ele, nem de fé, nem de religião, seja qualquer religião que for. Mas um dia eu falei para ele: tio, tudo bem, vamos discutir mais, mas só uma coisa. Um dia, quando você estiver no leito de morte, no fim da sua vida, com certeza você vai ter um ponto marcado com ele, não é? Seja para salvação ou seja para condenação, mas vai ter um ponto marcado com ele. E aí é que são elas. E aí é que o homem vai ter que pensar, e não há possibilidade de o homem se justificar diante de Deus. E eu não fechei aquele parênteses do filho pródigo, fecha aquele que nós vamos abrir outro agora. Não, escuta o que eu vou falar, pode colocar aqui? Não, para eu me sustentar aqui, me equilibrar aqui. Não existe possibilidade do homem se justificar diante de Deus. Nenhuma. Sabe por que eu estou falando isso? Por isso que eu não posso julgar ninguém. Entendeu? Porque a Bíblia diz que meus atos de justiça são tratos de imundície. O que eu faço, o que eu acho que é bom para Deus, isso não tem valor nenhum. Primeiro que a salvação é pela fé mediante a graça e não pelas obras. Não é isso? Para que ninguém se glorie. Então não há possibilidade nenhuma de eu me justificar diante de Deus, por mais santinho, honesto, bonitinho que eu acho que eu sou. E mais, eu não posso julgar ninguém, porque se eu não posso me justificar diante de Deus, eu não posso condenar ninguém pelas pessoas que ele se encontra. Absolutamente. Eu já citei esse exemplo no seminário, e é a mesma coisa que você pegar um avião de papel, fazer um avião de papel e ir lá na NASA discutir com os engenheiros aeronáuticos sobre aquele avião de papel que você fez. Ou você pegar um papel e riscar qualquer coisa e discutir com o Picasso, o pintor Pablo Picasso, sobre aquele desenho que você fez. Não tem possibilidade.
Não é? Não há. Não tem como me justificar diante de Deus, porque Ele é a perfeição, porque Ele é quem criou todas as coisas, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então não há a menor possibilidade de me justificar diante de Deus, e por isso todas as pessoas estão disponíveis a aceitar Jesus. Não estou capacitado para fazer evangelismo, é muito difícil para mim. Outra afirmação. Mateus usou uma coisa muito simples para apresentar Cristo para os demais: sua casa, a comida que ele tinha na casa dele, as relações pessoais que ele tinha com aqueles amigos, e a relação então que ele passou a desenvolver com Cristo a partir do momento que Cristo chamou ele seguu Jesus e passa a viver com Cristo. Porque às vezes eu digo assim: eu não sei, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para fazer um seminário, não tenho dinheiro para fazer curso, eu não sei falar, eu não sei ler, eu não tenho a mínima possibilidade de fazer evangelismo. Irmãos, Mateus empregou a casa dele, a comida que ele tinha, as pessoas que ele conhecia e o conhecimento que ele adquiriu com Cristo a partir do momento em que ele abriu o seu coração. Então sabe o que é isso? Simples demais. Simples demais. A gente não precisa de grandes estratégias, de grandes definições, de grandes conjecturas sobre teologia, sobre missiologia, sobre liderança, sobre evangelismo, sobre arte disso, arte daquilo, e enfim, é muito simples anunciar Jesus. E por fim, o último item: se as pessoas não respondem ao Evangelho, me criticarão e me sentirei envergonhado. Mateus estava feliz em receber a Cristo, por isso ele fez uma festa e convidou todos, especialmente os que precisavam conhecer a Cristo. Ele foi criticado por isso, porque aí os fariseus apareceram e disseram para Jesus, e Mateus estava ali já envolvido com Jesus: mas vem cá, você come com pecadores, com cobradores de impostos, com publicanos. E os fariseus, os irmãos conhecem já, a gente não precisa se ater a isso, mas era uma classe, né? Uma liderança judaica que existia na sinagoga, dentre as divisões rabínicas que havia na sinagoga. Os fariseus eram dela, e era a mais ferrenha, a mais crítica que existia. E existe um problema tão grande, irmão, na idade moderna. Eu às vezes, eu só não duvido, a gente não acredita em reencarnação, né? Amém? A gente não acredita. Mas em qualquer idade da história existem os fariseus. Eles aparecem e criticam e falam mal e dizem: não vai dar certo. É o, como chama? Larry. Não vai dar certo. Eu sabia que não ia dar certo. Olha, eu falei que não era para sair lá do lugar onde a gente estava no começo e comprar um terreno, dinheiro. Eu falei que não era para construir, eu falei que não era para comprar isso, eu falei que não era para comprar aquilo. Eu falei. Eles existem até hoje. E mais, às vezes eles veem os métodos que nós empregamos para trazer as pessoas até Jesus, né? A dinâmica diferente para isso acontecer, e aí falam a mesma coisa. Mas vem cá, mas você senta com um pecador? Um publicano? Você conversa com esse tipo de gente? Mas você é salvo, remido pelo sangue de Jesus, lavado, batizado, não sei mais outra coisa, o sangue de Jesus ajuda essas pessoas? Mas existe uma diferença entre simplesmente andar com essas pessoas e o que aconteceu com Mateus. Por quê? Porque o discurso que envolveu todos esses pecadores e Mateus e Jesus era o quê? A pessoa de Jesus. Não era para falar piada, né? Não era para fazer gracinha, não era para tomar cerveja, não era para fazer nada disso. Era o quê? Jesus. A confraternização ficou centrada na pessoa de Jesus. E aí a diferença. Eu poder andar com os pecadores, estar com eles, conviver com eles, mas o meu discurso com eles é mudança de vida, arrependimento, confissão de pecado, morte e ressurreição de Cristo, vida eterna. Glória a Deus. Essa é a diferença. Jesus passa a ser o assunto da conversa na reunião.
Os pecadores que ali estavam reconheceram seus pecados, receberam perdão, receberam a vida eterna. Mateus cresceu espiritualmente, porque está lá o livro de Mateus, né? Cobrador de impostos, também chamado de Levi, né? Então ele cresceu, porque senão ele não estaria enquadrado, fazendo parte da história do cristianismo. E os que criticavam tiveram que ficar em silêncio. Por isso, irmãos, 1 Pedro 3,15 diz assim: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança, e algumas traduções dizem a razão da fé que existe em vocês. Mas façam umas considerações. O Dr. John Stott, que é um teólogo, disse o seguinte: a evangelização não se define em termos de resultado. Nós não trabalhamos com fórmulas, nós não trabalhamos com métodos, nós não trabalhamos de forma como uma indústria, como uma fábrica que produz coisa tudo igual, sabe, tudo em sequência, aquela coisa que não tem vida, que não tem esperança. Não, nós trabalhamos com esperança, nós trabalhamos com pessoas, nós arriscamos a nossa fé, ou nós arriscamos até o ministério que nós temos muitas vezes por causa das pessoas, para que elas possam conhecer Jesus. Se tem um exemplo disso, foi Moisés, quando Deus falou assim: eu vou destruir o povo, sai Moisés da frente que eu vou queimar todo mundo. Lembra disso lá no Antigo Testamento? Moisés falou: Senhor, nananina não, risca o meu nome do livro da vida se você for matar esse povo. Eu não faria isso. Se eu fosse Moisés naquele momento, eu ia sair da frente e falar: Senhor, pode mandar fogo e acabar com tudo, que eu volto lá no Egito, tiro outras pessoas de lá para levar a terra prometida, mas não perco tempo com esse povo. Moisés falou: não, Senhor, risca o meu nome daí, mas eu quero levar esse povo para a terra prometida. Eu só não arrisco falar para Deus tirar o meu nome de lá, né? Porque a gente nunca sabe, né? Ainda bem que é pela graça, mas às vezes a gente tem que arriscar as teorias que nós temos para que as pessoas sejam alcançadas. Evangelizar na acepção bíblica do termo não significa ganhar conversos, como geralmente a gente pensa, mas simplesmente anunciar as boas novas, independente do resultado. A Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Billy Graham disse uma frase: a evangelização abrange todos os esforços, no sentido de declarar as boas novas de Jesus Cristo, com o objetivo de que as pessoas entendam a oferta da salvação, tenham fé e tornem-se discípulos. Todos os esforços. Paulo disse: fiz-me de todos para com todos, por todos os meios salvar alguns. Eu já disse isso uma vez, as outras vezes que eu estive aqui: evangelize sempre. Quando possível, use palavras. Por quê? Porque a minha vida deve ser um exemplo de evangelismo. E a minha atitude, e a minha oração, e o meu dia a dia, e o meu trabalho, o meu estudo, a minha convivência, as minhas relações pessoais, as minhas relações conjugais, as minhas relações empregado, patrão, enfim, tudo isso deve servir para levar a palavra de Deus às pessoas. Amém? Por esta palavra, te agradecemos porque nós temos a possibilidade de evangelizar sempre, de falar sempre, de anunciar Jesus sempre, e da mesma forma que nós somos alcançados, independente de como nós estávamos, independente do que nós éramos, independente daquilo que nós vivíamos, independente da vida que tínhamos, o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu vida eterna, nos deu esperança em Cristo Jesus, e nós, gratos por isso, queremos levar isso para todas as pessoas também. Eu peço que o Senhor nos capacite, Deus, a todo momento, a levar a Tua palavra a todas as pessoas que necessitam. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos assistir um videozinho sobre o projeto Minha Esperança, como eu estava falando no começo. Mas antes disso, a irmã Leni vai dar um testemunho que tem a ver com relação ao evangelismo e também com o vídeo que nós vamos assistir a respeito desse projeto Minha Esperança, que hoje está sendo lançado a nível nacional. Está no coração de Deus? Você já parou para pensar, cada um que está sentado aqui, o que Deus deseja da sua vida? O que é maior para Deus hoje?
O que é grande para Deus? Não é te dar um carro, nem uma casa. Não é te dar umas roupas lindas, nem roupas de marca. Não é que você seja sempre sorrindo à toa. Não. O que está no coração de Deus, e Ele te resgatou, e resgatou a mim, resgatou cada um de nós, para que nós pudéssemos dar frutos, pudéssemos glorificar o Deus Todo-Poderoso. O Deus vivo deseja ardentemente que cada um se mova, se mexa, porque todos que estão aqui são aptos para falar, porque todos têm boca, todos, e o Senhor deu boca, deu voz, deu sabedoria, e Ele dá. Se você não tem, Ele diz: peça que eu dou. E é isso que o Deus vivo, Todo-Poderoso, deseja, que a gente leve a palavra. É essa palavra. Essa palavra está no coração do Senhor, e Ele quer que a gente faça. E Deus está muito triste no coração dele, porque nós somos uma igreja preparada para isso. Temos muito conteúdo, tem muitas mulheres guerreiras aqui dentro, sentadas, acomodadas. Tem muitos homens parados. Mas o Senhor quer que você se mova, meus queridos. Ele quer que você participe, que você fale, que você olhe. Às vezes a gente está procurando só as nossas coisas, olhando só o nosso umbiguinho, o nosso mundinho, as nossas coisinhas. Ah, porque eu. Não é isso que Deus quer. Ele te salvou. E Ele pagou um preço muito grande, muito alto na cruz. Porque Ele salvou a cada um de nós, com preço de vida. Ele deu sangue por nós. E nós só queremos. Temos conhecimento, conhecemos, a nossa vida foi mudada. Mas Ele quer que nós falamos, usamos nossa boca para falar para o vizinho. Que a gente não fique cegado, mas que a gente olhe para os problemas do carente, do necessitado. Jovens, participem, evangelizem, busquem. Deus quer que vocês façam diferença. Não é careta não falar do Senhor, dizer que existe um Deus muito maior que balada, que festa, que roupa de marca. Mas de você fazer a diferença, ser diferente. Aquele jovem que chega e diz: eu sou de Jesus, eu sou do Senhor, minha vida mudou e eu sou feliz. Amados, vamos falar. A irmã Audrey, nesta semana que o Senhor colocou no meu coração os perdidos, aquelas fotos que nós colocamos lá para o encontro das mulheres, da tristeza, da violência, de tudo que o mundo sofre. E a gente sabe, né? As televisões mostram crianças sendo estrupadas, violentadas, a agressividade, a violência está muito grande, a falta de amor também está muito grande. E falar do amor do Senhor é tudo que as pessoas desejam. Elas são carentes, necessitadas desse amor. E não é de religião, mas de amor, da palavra do Senhor Jesus. E a Audrey estava lá essa semana e o Espírito Santo veio e falou para ela assim: eu estou triste porque tem muitas mulheres que eu quero usar. E ela viu. E quando ela colocou aquela palavra ali: como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés os que anunciam coisas boas ou as boas novas. Ela chegou, quando ela viu essa palavra, o coração dela se encheu, porque o Espírito Santo já tinha falado com ela, tinha falado comigo num sonho, mostrou todos os perdidos, aquela dor, o sofrimento das pessoas. E o que Ele quer de nós mulheres, e homens também, jovens, é que façamos a diferença. Paramos de olhar só para o nosso umbigo, mas olhamos para as pessoas que estão em volta. A gente quer tanta coisa, isso é consequência, irmãos. Se você quer ser abençoado, se você quer ser cheio do Espírito, se você quer ser verdadeiramente feliz e preenchido no teu coração, abra a boca, fale para o teu colega, faça a diferença, fale do Senhor. E não esqueça: como invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? E quem vai pregar? Cada um de nós. Irmãos, olhe para o vizinho, ame ele. Se não consegue amar, peça o amor do Senhor, porque o amor dele é incondicional, e ele dentro de você, ele vai crescer. Então façam isso. Amem a pessoa que está do lado, a tua família, ame o pessoal do teu trabalho. Quando ele vier te dar uma tapa, dê amor, porque ninguém resiste ao amor.
E Jesus derramou amor sobre cada um de vós. E aqueles que ficam com o coração preso porque não conseguem perdoar aquele que errou? Abra suas mentes, meus irmãos. Perdoem, vale a pena perdoar. E você não vai sentir nada, nenhuma grande ilusão quando você disser assim, ó, eu perdoo fulano, e Deus vai te libertar. E quando você vê as coisas vão acontecer da tua vida, você vai falar do Senhor e tudo vai dar certo. Tudo vai ser abençoado quando você perdoa, quando você ama, quando você confessa com teus lábios, o diabo estremece. Perdoe quem te magoou e dê amor, e ore e fale. Use as bocas para glorificar o Todo-Poderoso, o maior. O que está no coração do Deus vivo é que você leve vidas para o Senhor, que você leve a palavra para os perdidos. Amém? Deus com certeza quer fazer muita coisa através de nós. Quando eu fui chamado no ministério, as pessoas diziam assim, olha, irmão, Deus quer fazer uma grande coisa, as pessoas falam assim, Deus quer fazer, Deus quer te dar um grande ministério. Eu falei, eu quero as coisas pequenas, quero pompa, sabe, que isso enche a gente de orgulho, mas com certeza Deus quer nos levar além dessas paredes, além dessas fronteiras, além dessas restrições que às vezes nós temos. Deus quer nos levar além, e você faz parte disso. Não tem coisa melhor do que fazer parte do projeto de Deus. Amém? Nós vamos assistir um vídeo, irmãos, que fala sobre o projeto Minha Esperança. Eu vou explicar rapidamente depois do videozinho, é coisa muito rápida para não cansar vocês demais. Hoje, muitos enfrentam o desânimo e estão à beira do desespero. Hoje, enfrentamos muitos desastres naturais. O terrorismo tem paralisado muitas nações. O tráfico de drogas ultrapassou todas as fronteiras. E a falta de motivação é o estado em que vivem milhões de pessoas que, como você, desejam encontrar esperança. Este ano, todos nós, como igreja cristã, poderemos ser portadores de boas notícias. A Bíblia diz: e estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Minha Esperança é um projeto evangelístico que consiste em transmitir 3 programas de televisão, em horário nobre e em cadeia nacional, para que você, ao abrir as portas de seu lar, como o Mateus fez quando conheceu a Jesus Cristo, possa convidar seus familiares, vizinhos e amigos por 3 dias seguidos para desfrutarem desses programas especialmente preparados para o nosso país. Este projeto evangelístico é o programa com a maior colheita de almas nunca antes vista em toda a história da América Latina. E agora, depois de passar por 16 países, chega finalmente ao Brasil. Eu creio que essa estratégia da Minha Esperança representa para o Brasil uma resposta para um modelo bíblico, contextualizado, contemporâneo, de evangelismo para a igreja. Por que não usar esta estratégia para alcançar o maior número possível de pessoas no menor tempo possível? Porque evangelizar está no coração de Deus. Crescimento é o maior projeto que Deus tem. E esse projeto Minha Esperança vem somar com tudo isso. Minha esperança.
Nas primeiras 2 noites, serão transmitidos 2 programas de meia hora cada, com 2 canções cristãs. Um testemunho impactante. Que fuera de Cristo no somos nada. Y la verdad es la palabra de Dios. E uma mensagem evangelística compartilhada na primeira noite pelo evangelista Billy Graham. Deus te ama. Cristo te ama. Inclusive, morrendo ali na cruz, teve a capacidade de pensar em você. E na noite seguinte, pelo seu filho Franklin Graham. E ele deu sua vida por você, por mim, e derramou seu sangue por nossos pecados. Desceu ao túmulo e, amigos, ao 3º dia ele ressuscitou. E ele vive eternamente. Ele não está morto. Jesus não está sepultado. Jesus já não está crucificado. Está vivo. Na terceira noite, será apresentado um filme impactante e inovador. Pastor Billy Graham é uma referência mundial de integridade, de um homem de Deus, que um homem que tem entregue toda a sua vida ao ministério de uma forma preciosa, de uma forma pura. É um homem que durante toda a sua vida dedicou a ganhar alma para Jesus em todo o mundo. Billy Graham é um homem de Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus para realizar o maior de todos os ministérios do século 20 e 21. A liderança evangélica brasileira se une em torno do projeto Minha Esperança Brasil. Este é o tempo para o Brasil. Não espere mais. Envolva-se você e sua igreja no Minha Esperança. A equipe são nossas famílias. O lugar são nossos lares. Os resultados pertencem a Deus. O projeto Minha Esperança, ele não tem barreira. Estamos levando a palavra de Deus e o resultado que nós desejamos é milhões de pessoas aceitando a Cristo como Salvador. Nos envolvemos nesta grande cruzada e possamos então buscarmos esta grande colheita de almas para o reino de Deus. Venha conosco, vamos participar dessa grande cruzada de evangelização Minha Esperança. Olá, sou Franklin Graham e gostaria de pedir a sua atenção para falar a vocês de uma grande oportunidade evangelística chamada Minha Esperança, My Hope. É quando nos associamos com vocês da igreja local e as congregações para treinar e apresentar na televisão e assim poder proclamar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo de um extremo a outro do Brasil. Fazer isto levará um pouco de tempo e dará um pouco de trabalho, mas creio que veremos milhares e milhares de pessoas que irão conhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Orem para formar parte de Minha Esperança, é uma grande oportunidade. Precisamos de sua ajuda e sua participação. Que Deus lhe abençoe, sou Franklin Graham. Bom, deu para entender, né? A ideia do projeto Minha Esperança Brasil. Ele já passou por 17 países e agora chega no Brasil. Então serão 3 noites, quinta, sexta e sábado, onde em horário nobre já foi negociado, né? Essa semana foi definido, vai ser na Rede Bandeirantes de Comunicação, né? Na Band, em horário nobre, quinta, sexta e sábado vai ser então passado esse programa, tá? Testemunhos, louvor, pregação e no sábado à noite um filme evangelístico. Então qual é a estratégia desse projeto Minha Esperança Brasil? É que na sua casa, com você, sejam convidados amigos para assistirem esses programas.